Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TVI News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de ativar o sininho e fazer a sua inscrição. Todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações pertinentes para o seu dia a dia e, claro, com quadros especiais. Falamos sobre tudo: saúde, qualidade de vida, bem-estar, direito, política, arte, cinema, poesia, tudo isso em um só lugar, no TVI News. De segunda a sexta, a partir das 10 horas, a gente inicia aqui esse bate-papo entre eu e você. Lembrando que as suas dúvidas pode deixar aqui também no chat do YouTube. A gente vai aqui, ao decorrer do programa, passar a bola também para Bran Feldman, ele que pode responder aí todas as suas dúvidas, então, sobre o tema do episódio de hoje. Então, não esquece. Deixa aí a sua perguntinha no chat do YouTube. Olha, através também do QR Code que aparece na tela da sua televisão, computador, celular, você consegue, então, apontando a câmera de um aparelho celular, entrar nesse streaming novinho, cheio de conteúdo, com todos esses conteúdos que eu falei para vocês, ou seja, uma gama de apresentadores, cada um com um episódio especial. Quadros que contam ali sobre momentos que você tem dúvida, sobre assuntos que você quer que um especialista te explique e, além de tudo, atualidades, notícias novas, olha, quentinha, que aqui nós preparamos para você. E a nossa programação, ela vai aí durante todo o dia. Não esquece também de seguir a gente através das nossas redes sociais, tá? TVI Play Oficial ou tviplay.com.br. Hoje é dia, então, de Entenda Direito com a Bran Feldman, mais um episódio especial sobre direito, tirar aquelas suas dúvidas sobre os assuntos, então, que ficam aí, olha, aquela interrogação na sua mente. Então, hoje é dia, então, da gente ter mais um episódio especial. Bom dia, Bran. Bom dia, Pérola, bom dia, você que está em casa nos assistindo, obrigado pelo prestígio. Hoje vamos continuar falando sobre imposto de renda, sobre as despesas dedutíveis da base de cálculo. E você fazendo isso corretamente, e eu vou dizer um pouco para você, pelo menos dar um caminho para te seguir, porque a gente não consegue esgotar toda a matéria, você pode reduzir sensivelmente o imposto que você tem a pagar, tá? Então fica ligadinho, a gente já começa com o nosso quadro. Olha, então você aí de casa que tiver a sua dúvida sobre imposto de renda, pode deixar aqui também nos comentários em nosso chat, que eu vou estar aqui, ó, ligadinha, de olho, para passar todas as perguntas ao Abraham e ele tira as suas dúvidas. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia do quadro Entenda Direito, Abraham Feldman. Bom, vamos lá, pessoal, vamos direto ao assunto, para você entender direito o que é uma despesa dedutível e qual o impacto que isso vai ter na sua declaração de imposto de renda, em eventual diminuição do imposto a pagar ou até a restituição que você vai receber. O que é uma despesa dedutível? É aquela que a lei diz que você pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda. A base de cálculo do imposto de renda é tudo aquilo, toda a renda que você obteve no ano anterior, a gente está em 2025, toda a renda que você teve em 2024, então você computa toda aquela renda e pode deduzir algumas despesas. Então a gente já pode citar aqui despesas com educação, despesas com saúde,
pensão alimentícia e algumas outras. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu vou me aprofundar hoje mais sobre as despesas com saúde, porque são as que mais criam dúvidas e as que mais fazem com que os contribuintes caiam na malha fina, tá? Porque muitas vezes não declaram corretamente a despesa e aí acaba caindo na malha fina e tem que se explicar o leão. E só imaginar de que você tem que se explicar o leão, algumas pessoas já ficam arrepiadas e perdem o sono. Então vamos lá. Eu já falei o que são as despesas dedutíveis. As despesas com saúde, tá? Que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, são aquelas do próprio contribuinte e dos seus dependentes. E aí a gente pode incluir, Pérola, o cônjuge, tá? O companheiro, e os dependentes, filhos, e a relação de dependentes pode ser grande. É importante você entender o seguinte: quando você coloca alguma pessoa, seja seu filho, sua esposa, seu companheiro, como dependente, a renda desse dependente também é acrescida a sua renda para o cálculo do imposto de renda, para a base de cálculo, tá? Então você tem que fazer a conta direitinho para ver se vale a pena. Agora, quais são as despesas médicas que você pode efetivamente colocar lá e deduzir? São as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas ocupacionais, despesas hospitalares, despesas com planos de saúde, despesas provenientes de exames laboratoriais, aquele examezinho de sangue que você fez e que você não pegou o recibo, que você não pegou a notinha fiscal, você poderia sim deduzir se você tivesse a nota fiscal. Serviços radiológicos, né? Serviços ortopédicos, aparelhos ortopédicos e próteses. Existem umas outras também. Essa aqui é interessantíssima, tá? As despesas com instrução de pessoa com deficiência física ou mental, desde que a deficiência seja atestada por laudo médico, e o pagamento efetuado à entidade destinada a deficientes físicos e mentais também pode ser deduzida, tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Eu recebi uma pergunta sobre, que assim, está intimamente ligado com a saúde, a nutrição, né? Então se a consulta com o nutricionista pode ser deduzida, se é uma despesa dedutível do imposto de renda. Não pode, tá? Mas existe uma exceção. Se essa despesa com o nutricionista for, se o serviço tiver sido prestado dentro do ambiente hospitalar e constar na conta na conta do hospital e estiver na nota fiscal, aí sim você pode deduzir. Mas se você foi a uma consulta, pagou a consulta e pegou lá a notinha fiscal e quer deduzir, não dá. Esquece, a lei não permite, tá? Então não é uma despesa dedutível. E isso gera bastante confusão. Como é que você declara isso? Todas as despesas médicas que você tiver, você tem que ter a nota fiscal. Então, se você for uma consulta médica e você pede a nota fiscal, essa nota fiscal tem o CNPJ do consultório médico. Estou falando de consulta, tá? Tem a nota fiscal, tem o CNPJ do consultório ou o CPF do dentista, seja lá o que for. E aí você, quando informa lá na ficha pagamentos efetuados, você vai colocar o CNPJ ou o CPF de quem te prestou aquele serviço de saúde, tá? É importante dizer que dentista também, tá, pessoal? Dentista também. E uma coisa que eu até falei na semana passada e foi um pouco equivocada, que
cirurgias plásticas não seriam dedutíveis. Elas podem ser, desde que elas sirvam como cirurgia plástica reparatória e além de reparatória, tá? Reparatória, ok, isso aí não se discute, mas ela pode não ser reparatória desde que previna algum dano psicológico, tá? Mas é importante ter alguns cuidados. Ela tem que ter no laudo médico lá, no documento que o médico solicita aquela intervenção cirúrgica, ele tem que descrever que a condição do paciente necessita daquela intervenção, daquela cirurgia plástica e que para prevenir um eventual abalo psicológico, que como a psique, né, a saúde mental faz parte da saúde, então pode sim. Na verdade, não foi uma informação equivocada, porque como eu falei muito rapidamente, ela pode gerar muitas dúvidas e eu prefiro deixar você sem dúvidas, tá? Tem uma outra questão que medicamentos, tá? Eu recebo muito essa pergunta e existem algumas pessoas que tomam medicamentos, tratamentos, medicamentos que têm um custo elevado, tá? Se pode deduzir ou não, porque existem diversas informações, principalmente o Dr. Google, ele entrega diversas informações e algumas delas não são verdadeiras. Não pode, tá? Então, se você toma um remédio ali que custa R$5.000, você não pode deduzir essa despesa da base de cálculo depois de renda a pagar. Mas existe uma exceção. Se essa medicação for feita, for ministrada, ou se ela for tomada no ambiente hospitalar, você pode deduzir, desde que ela conste da conta hospitalar e a nota fiscal tenha lá constando expressamente aquela medicação que você tomou. Então, se você compra esse remédio e toma em casa, você não pode deduzir. Mas se você toma essa medicação, se você faz essa terapia no ambiente hospitalar e tiver na nota fiscal isso, você pode deduzir. Então, uma série de detalhes que acabam fazendo com que o contribuinte declare de forma equivocada, né? Deixe de declarar, ele paga um imposto que muitas vezes é indevido, ele paga um pouquinho a mais porque não conseguiu deduzir aquela parcela. Então, é muito importante conhecer da lei, das instruções normativas da Receita Federal do Brasil, que para que você recolha o seu imposto de renda adequadamente, para que você ofereça adequadamente a sua renda à tributação. E aí eu não falo para você diminuir o imposto a pagar simplesmente por diminuir, é por uma questão de justiça. A lei prevê que você pode diminuir, então por que não fazer? Mas tem que fazer com critérios e exatamente dentro dos ditames da lei, tá? Porque a Receita sabe de tudo, ela sabe cada médico que você pagou, porque ele emitiu a nota fiscal, então ela faz o cruzamento de todas essas informações quando recebe a sua declaração de imposto de renda. Ela sabe antes de você declarar, tá? Então não pense que a Receita é bobinha não, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante mais a falar sobre a saúde. Abraham, você tinha falado em relação às cirurgias plásticas reparadoras. Sim. Que elas podem não, elas são dedutíveis, né? Uhum. Pronto, e se elas oferecerem ali, por exemplo, um risco, no caso, ao paciente ter algum problema, um eventual problema psiquiátrico, que ele pode também fazer cirurgia e se torna para prevenir isso. Isso. Né? Agora, nos casos aí de gastos com saúde mental, quais seriam então ali os dedutíveis entre psiquiátricos? Todos psicólogos. Terapia, psicólogo. Tudo. Medicação também. A medicação não, medicação só se for no ambiente hospitalar. Agora, no caso de no ambiente hospitalar. No caso de um paciente, por exemplo, que passa ali por um tratamento psiquiátrico, por exemplo, que precise ficar até mesmo internado numa clínica, algo assim. Dedutível. É dedutível. A internação, no caso. A internação. O custo da internação, se for particular. Se for público, óbvio que não, porque ele não vai ter despesa, ele já paga isso, né? Então,
A gente já paga porque a saúde nossa é universal, a sociedade já paga pela saúde de todos, mas se for uma internação particular, ele pode deduzir integralmente tudo que foi pago. Tá? Então, se a conta da clínica psiquiátrica foi 50 mil reais e ele teve uma renda de 200 mil, uma renda anual, a base de cálculo não vai ser 200 mil, vai ser os 200 mil menos os 50 mil, vai ser 150 mil reais. Tá? Então, isso gera uma vantagem tributária. Vantagem aqui, eu digo, pessoal, não no sentido esperto da palavra, né? De ganhar. Eu digo o ganho tributário, mas a vantagem que eu digo é no sentido de você oferir uma economia legal no sentido de dentro da lei, tá? Então, é importante que você tenha tudo isso muito bem organizado, tá? A gente percebe, que eu faço imposto de renda de algumas famílias, de algumas pessoas, e assim, tudo muito desorganizado. Quando eu peço, me manda aqui tudo que você gastou com o médico. Eu gastei isso, aqui o PIX, né? Os comprovantes de pagamento. Não, eu preciso da nota fiscal. Não tenho. Aí é aquela correria e já virou um ano. Né? Aí o médico tem que ir lá nos arquivos dele, ver para enviar a nota fiscal ou enviar o recibo que foi emitido muitas vezes um ano atrás, e aí começa a complicar. Então, toda a documentação referente à saúde, educação, pensão alimentícia, você precisa guardar, tá? Você precisa guardar. E a dedução, como eu falei, das despesas com saúde não é só para o contribuinte, para o declarante, é para os seus dependentes também. Então, todas as despesas que você teve ali, médicas com os dependentes, você precisa deixar bem organizado para que quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você tenha toda a documentação. Porque não é só declarar, você tem que declarar, ter a documentação, você tem que ter tudo. Você pode nunca ser chamado lá para se explicar. Tá? Ser chamado lá que não é mais assim, né? Hoje é tudo eletrônico. Mas se a Receita pedir as comprovações, você tem que ter. Tá? Então, não dá mole, vem na minha, deixa tudo organizado. Todas as despesas com saúde, educação e algumas outras que a gente vai falar aqui, deixa tudo muito bem organizado. Tá? Abram, rendimentos, por exemplo, recebidos aí de um aluguel, eles são tributáveis ou não? Podem ser, tá? Em tese são tributáveis sim, e aí a alíquota vai desde o 0 até 27,5%. Tá? Como se declara aluguel? Carnê-Leão. Tá? É um aplicativo, não é nem aplicativo mais, é online. Você entra lá no Carnê-Leão com certificado digital, com código de acesso, e aqui também tem dedução, tá? E aí você bota lá o aluguel que você recebe. Recebo 2 mil de aluguel. E nesse aluguel, a obrigação, o aluguel cheio, né? Já com condomínio e IPTU, e quem paga o condomínio é o locador. Vamos dizer um contrato desses, que eu tenho visto muitos contratos assim, e tenho feito assim também. A pessoa, quando está interessada em alugar um imóvel, o locador, que é o dono do imóvel, ele, é 2 mil reais já com IPTU e o condomínio. Tá? É feito assim justamente para evitar o não pagamento do IPTU e do condomínio e acabar tendo um problema. E aí você coloca lá no valor do aluguel, 2 mil reais. E aí existe um campo lá no Carnê-Leão, que é o campo que você coloca as despesas dedutíveis. E aí você coloca o IPTU, que é o que você paga, o condomínio, que é o que você paga, e acho que não tem mais nada. Normalmente é só isso. Normalmente não vai muita coisa mais não. E aí vai sair o valor líquido que você recebeu. Então, admitindo que o aluguel era 2 mil e a despesa de condomínio e IPTU, 500 reais as duas somadas, fica lá o valor líquido de R$ 1.500 e o sistema calcula o imposto a pagar em cima desse valor. Tá?
E aí você recebe o aluguel agora em abril, você declara isso em maio, no mês anterior, e tem até o último dia de maio para pagar, tá? Com aluguel e rendas de autônomo é assim que funciona, no Carnê-Leão, tá? Ô Abraham, agora explica pra gente aí então o que seria esse Carnê-Leão para quem tá em casa. Carnê-Leão é aquela renda do trabalho não assalariado, tá? O autônomo, o advogado autônomo que não tem um escritório pessoa jurídica, tá? Um advogado pessoa física, tá? Eu sou pessoa jurídica, eu tenho uma sociedade e eu declaro tudo pela minha empresa, pelo meu escritório de advocacia. Existem advogados que optaram por fazer você só um CPF, não ter escritório nenhum para evitar ter contador, um monte de coisa. Então, o que ele faz? Todos os rendimentos dele, daquele mês, do mês de abril, tá? Ele vai declarar em maio, tem um dia certo para pagar, tá? Então você tem que declarar antes do dia certo, senão se você declarar depois você vai pagar multa e juros. Então você declara tudo aquilo que você recebeu. Existem também despesas dedutíveis, tá? Como aluguel do seu escritório, como o telefone, como a internet. A própria lei, né, existe uma instrução normativa que diz ali exatamente tudo que você pode deduzir. E aí se você espelhar aquilo ali, você não vai ter problema nenhum com o fisco. E aí você soma todas essas despesas e coloca lá no campo despesas dedutíveis. Isso serve para o médico, para o contador, para o dentista, para uma série de profissões de profissionais autônomos. E aí, ao final, vai estar lá um rendimento líquido. E o sistema vai calcular o imposto que é devido a pagar naquele mês. Lembrando que o imposto vence no último dia do mês, tá? Pagou depois, não tem choro nem vela, multa, juros e atualização monetária. E a conta acaba ficando bem gordinha se você vacilar. Era essa a sua pergunta? Então tem que declarar. Declarar imposto de renda, gente, não é opcional, é obrigatório. Ele é dispensável para algumas pessoas, aquelas que não atingiram uma renda X, acho que é R$ 26.888, uma coisa assim. Pessoas que têm um patrimônio inferior ao patrimônio total, e aí eu falo de bens móveis e imóveis, inferior a R$ 800 mil, e pessoas que não tiveram, que ele é dispensável, tá? Para pessoas que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte de até R$ 200 mil. Então, se você teve rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, você vai ter que declarar nesse ano, tá? E não é opcional, você tem que declarar. A não entrega da declaração, ela enseja uma multa que pode partir de uma coisa próxima a R$ 200 e vai até o 20% do imposto devido. Então, é melhor para você declarar. Você declarou errado, esqueceu de colocar alguns pagamentos ou alguns recebimentos. Você pode ir lá e retificar sua declaração também. A declaração não é um documento único que você vai e manda e acabou, não tem mais jeito. Você pode retificar sua declaração. E aí você conserta os dados que você colocou de forma equivocada. Você pode ter errado ali na hora de digitar, ter colocado um 0 a menos ou um 0 a mais, algum dígito a menos ou a mais. Você pode corrigir isso através de uma declaração retificadora. O que eu aconselho sempre, e é o procedimento que eu uso no escritório. Terminei de fazer a declaração. Antes de entregar, tem lá um botãozinho na tela, você aperta lá com o mouse, né? Entregar a declaração, eu imprimo ela, confiro tudo. Eu sou da geração do papel, né? Confiro tudo uma vez, dou um tiquezinho, aí fecho tudo, tomo um café, confiro a segunda vez, o segundo tique, estando ok, eu entrego. Porque cair na malha fina não é bom, eu já caí, não é legal não, tá, pessoal? Então é bom evitar. E cair por uma bobagem, por um erro de digitação.
Digitei errado ali e um númerozinho a mais. Na verdade, eu digitei um número de CNPJ errado. Eu informei que paguei para uma pessoa diversa àquela que eu paguei efetivamente. E como tem o cruzamento das informações, eu tive que corrigir depois. Mas não paguei multa, não paguei nada, tudo certo. Abram, agora no caso, por exemplo, de pensão alimentícia. Quem paga deve declarar. E quem recebe também declara? Também, excelente pergunta. Pensão alimentícia. Você pode deduzir da base de cálculo também. Mas tem alguns detalhes. A pensão tem que ser por sentença judicial ou por escritura pública específica. Não pode ser por acordo que você fez ali, vamos separar. Nós temos um filho em comum e eu vou pagar de pensão para ele R$1.000 por mês. Tá? Esse acordo não vale para fins de dedução da despesa no imposto de renda. Então, decisão judicial, sentença, tá? Ou escritura pública específica. E a pessoa que recebe, ela deve sim ela deve declarar também essa renda. Porque, na verdade, a pensão é a renda que a pessoa tem. Né? A gente tem pessoas... já vi casos, Pérola, de pensões bem gordinhas, né? Bem rechonchudas mesmo. E aí ultrapassava muito, né? Esse valor que a desobrigaria a declarar imposto de renda. Então, ela era obrigada a pagar assim. A pensão passava de R$15.000 por mês, que ele devia à filha. E é importante que a capacidade contributiva não depende da capacidade civil. Então, um bebê que herdou, os pais morreram, tá? O bebê, uma criança de 5 anos, ela herdou 100 imóveis, estão todos alugados, ela tem renda. Então, ela tem que declarar e pagar. Ela pode ser dependente do tutor dela ou do curador, depende do caso, mas é necessário declarar e pagar sim. Não é porque não atingiu ainda a maioridade, a capacidade civil plena, que ela é desobrigada a pagar. Então tem que pagar. Tá? A capacidade tributária, a obrigação de pagar tributos não se confunde com a capacidade civil, tá? Então, menores de idade podem sim e devem, se tiver renda que não ultrapasse esse limite que a desobriga a declarar, eles devem declarar sim e pagar. Agora, Abram, em relação às empregadas domésticas, funcionárias aí do lar, são tributáveis, são deduzíveis ou não? Não. O princípio é tem quem pode. O que se deduz? Aquelas despesas básicas, o que é essencial, saúde e educação. Isso que se deduz. Agora, eu vou deduzir, porque eu preciso vestir. Não posso, vou deduzir as roupas que eu comprei, não existe isso. Tanto que na educação, você pode deduzir também seus gastos, suas despesas com educação. Tem um limite para isso, Abram? Tem. De educação, por exemplo, é de R$ 3.561,50 por pessoa. E aí a gente fala do próprio contribuinte e dos seus dependentes. Então você pode ter feito um MBA lá na FGV de R$ 55.000. O máximo que você vai deduzir é R$ 3.561,50. Mas você precisa declarar, você precisa informar o pagamento integral. Você pagou 55 mil, você informa que pagou 55 mil. O próprio sistema limita a parcela a deduzir, tá? Esse valor de 3 mil e poucos reais. Isso é por dependente. Então, se você tem 3 dependentes no imposto de renda, 3 vezes você, né?
mais 3 vezes. E aqui é importante a gente ressaltar que o curso de inglês, de francês, de alemão, aula de tênis, aula de dança, aula de música, não entra nessa parcela, tá? Não entra. Uniforme não entra, material escolar não entra. Deixa eu ver o que mais. Enciclopédia não, porque enciclopédia nem se usa mais hoje em dia, né? Então, assim, é o gasto efetivamente feito com a instituição, tá? Creche, escola, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso tudo você consegue deduzir até esse limite. Mas o cursinho de inglês, o preparatório para o Enem, o curso que você fez preparatório para o concurso público também não entra. Especializações entram. Deixa eu ver o que é mais. Aos advogados, né? Os cursinhos que você fez ali para se preparar para a OAB não entram, não adianta, não banco malandro, que isso não é uma boa prática. E deixa eu ver se tem alguma observação boa sobre isso. Não, acho que sobre isso só isso. Olha só. A educação profissional, tá? Então, se é um ensino técnico ou profissionalizante, entra também, tá? Então, se a pessoa se entrou num curso de técnico em eletrônica, tá? Não está na escola regular e nem numa faculdade, tá? É um curso técnico, mas é profissionalizante. Esse aí consegue deduzir. Mas tem a nota fiscal de tudo, tá? Só fazer o curso e só pagar não adianta. Você tem que ter a notinha fiscal para comprovar. E a própria instituição de ensino, ela te dá isso aí. Você pode pedir, tá? Sobre saúde também, despesas com plano de saúde, tá? Então, todas as despesas que você teve, todos os custos, todas as mensalidades que você pagou ali durante o ano, sua e dos seus dependentes, que estejam lá como dependentes na sua declaração de imposto de renda, você pode sim deduzir também, é uma parcela dedutível, tá? Então, não é só o pagamento direto ao médico, é o pagamento também da operadora de plano de saúde. Fala. Em relação ao plano de saúde, esses gastos com o plano, se ele for pago por terceiro, quem paga? Quem declara, então, no imposto de renda? Eu ou a pessoa? Pago por terceiro. Uma outra pessoa, minha mãe uma pagando mãe, para mim? Isso. Não, se eu não sou dependente dela, ela não deduz. E como... Mas é deduzível para mim? Não foi você que pagou. Então ela também não, então não vai entrar. Assim, ela pode estipular o contrato em favor de terceiros. Se a minha mãe estipulou no contrato que ela estava pagando para mim, e eu não sou dependente dela, ela não deduz. Se eu contratei, mas a minha mãe paga, eu consigo deduzir. Embora, assim, no rigor da lei, não é você que está pagando. A sua mãe pode ser chamada... Na verdade, sim, você precisa ter renda, né? Para você pagar o seu plano de saúde. Então, você tem um plano de saúde que custa R$3.000 por mês, mas você ganha, uma hipótese aqui, ganha só 1.000. Né? Então, tem um déficit de R$2.000. Aí a sua mãe, né? Não, eu vou pagar aqui para minha filha o plano de saúde dela. A sua mãe está doando para você R$3.000 por mês. Certo? Tecnicamente é isso. E aí, na verdade, essa doação pode ser é uma doação e pode ser tributada pelo ITCMD, tá? Pelo ITD, é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. É outra coisa. São hipóteses muito comuns. A Receita ainda não está tão atenta a isso, não consegue cruzar essa quantidade toda de informações, mas ela vai perceber, a Receita Federal, que você tem uma despesa maior que a sua renda. E ela vai chegar para você, Pérola, pô, legal, você declarou, né? Mas, pô, sua despesa é incompatível com a sua renda, me conta o que está acontecendo aqui.
Isso acontece, tá? Muito mais do que controlar as suas despesas, a sua renda em si, e o nome da declaração é declaração de imposto de renda, a Receita Federal, ela controla os seus gastos. Ela consegue saber se o que você está declarando ali é verdade ou não pelas suas despesas. Agora vamos lá. A outro bem, uma pergunta mais polêmica ainda sobre isso. Digamos que eu moro em uma residência, a residência não está em meu nome, mas eu pago o financiamento. E aí, o que acontece então? Eu preciso declarar ou não? Não está em seu nome? Não está em meu nome, mas eu pago o financiamento. E aí? Não, se você paga o financiamento, ela está em seu nome, alienado a uma instituição financeira. Sim. Agora está no nome de outra pessoa. Alguém... Você fez um contrato de gaveta? Pode ser. E aí, como é que faz? Contrato de gaveta é de gaveta, é um contrato que não existe. E como é que faz? Então, não faz. Você tem algum direito ainda, mas eu detesto esses contratos de gaveta, tá? Eu acho que não são uma boa prática. O ideal é você transferir o financiamento para o seu nome. E como que se declara o imóvel financiado? É o custo de aquisição. Você comprou o imóvel, deu lá, você comprou o imóvel de, vou botar números redondos aqui, R$1 milhão. Tá? Você deu 300 mil de entrada e deve 700 mil à instituição financeira. E você vai pagar mensalmente a sua parcela, que é composta de um monte de coisa. Juros, amortização, seguro, um monte de coisa. E aí você recebe da instituição financeira todos os anos um informe um informe financeiro para o imposto de renda exclusivamente do seu empréstimo. Tá? E ali diz tudo que você pagou. E aí você vai informar isso lá na ficha. Na ficha Bens e Direitos, você vai colocar que você tem um imóvel. Tá? E você vai somar o valor de todas as prestações que você pagou durante o ano, vai somar ao valor da posição do imóvel no dia 31 de dezembro do ano anterior. Ou seja, eu vou exemplificar aqui para ficar fácil, porque isso não é matéria tão fácil assim. No dia 31 de dezembro de 2023, o imóvel foi 300 mil. E aí, durante o ano de 2023, você pagou lá 5 mil por mês. E aí, você atualiza o valor do imóvel para 360 mil. Tá? Então, a posição daquele bem em 31 de dezembro de 2023 era 360 mil reais. Ok? Você vai na sua ficha dívidas e ônus reais, dívidas e ônus... Acho que é isso, dívidas e ônus reais. E aí você coloca que você coloca os dados do seu financiamento e o valor que você deve. E ali você informa também quanto você pagou durante o ano. Tá? E aí você vai nesse ano agora, 2025, declarar o que aconteceu em 2024. E você pagou, vamos botar o mesmo número para ficar uma conta redonda aqui. 60 mil reais, 12 prestações de 5 mil reais. E aí a posição desse patrimônio em 31 de dezembro de 2024, ela também aumentou 60 mil reais. Você vai lá na ficha Bens e Direitos, no ano posição em 31 de dezembro de 2023, 360 mil reais. Posição em 31 de dezembro de 2024, 420 mil reais. A sua dívida diminuiu. Tá? Normalmente diminui. E o seu patrimônio aumentou. Tá? Isso você tem que fazer, não só informar o que você tem o bem, mas você tem que informar também que tem o débito, a dívida, e informar o quanto você pagou durante o ano e o saldo da dívida do ano anterior e deste ano. Tem também um equívoco que eu vejo ser muito cometido, Pérola, casais, tá? Pessoas casadas que têm um apartamento, tá? Então, eu comprei um apartamento com a minha esposa, 50% de cada um. Então, eu declaro 50% e ela 50%, certo? Errado. Só um declara. Ela não tem 50% de um bem, nem eu tenho 50%. Nós dois temos 100% daquele bem, tá?
Então só uma pessoa declara e tanto faz, se é ela, se é ele, ou se é ele com ele e ela com ela, só um dos dois que declara o bem integralmente. E pode ser um, pode ser outro, não faz diferença. Mas não se declara 50% para um e 50% para outro. Se declara 100% do bem para um só. Isso é um erro muito comum. Bom, o assunto é longo, a gente falou um pouco, meu programa aqui, o meu tempo acabou. Eu já acabei de receber uma chamada do Cássio aqui, nosso chefe de produção, que briga comigo quando eu passo do tempo. E semana que vem a gente volta a esse assunto de novo, vamos tratar um pouco mais sobre o tema imposto de renda. A declaração, pessoal, termina dia 30 de maio, hein? Não é 31. Continua assistindo aqui que a gente vai trazer dicas valiosas. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para o nosso Instagram. Adiciona não, como é que é? Segue a gente lá, pode mandar sua perguntinha, a gente responde. E quarta que vem, às 10 horas, vamos estar aqui novamente. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenha sido um bom programa para você. Espero que algumas dúvidas tenham sido sanadas. E se eu criei mais dúvidas do que te dei respostas, manda perguntinha para mim que eu respondo. Tá? Um excelente feriado amanhã, um excelente feriadão. Aproveite com moderação, devagar nas estradas e se beber, não dirija. Um beijo carinhoso, Pérola. Outro. Olha, estou de volta com vocês e quero iniciar já os nossos destaques do dia. Bom, existe um assunto bem polêmico que vem repercutindo através das redes sociais, né? E a gente já sabe que a CBF, agora, após toda essa repercussão, se a camisa seria vermelha, o que iria acontecer, essa mudança. A CBF, então, fez uma declaração esclarecendo que as imagens divulgadas de supostos uniformes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, elas não são oficiais. Nem a CBF, nem a Nike divulgaram oficialmente os detalhes ali sobre essa nova camiseta, que será uma linha então aí para a seleção brasileira. A entidade também afirma que o compromisso com o estatuto segue as normas então para essa coleção de uniforme e ainda será definida em conjunto com a empresa que patrocina então. A internet, então, começou a falar ali sobre essa mudança que aconteceria após algumas imagens serem aí veiculadas, dizendo que agora a nossa camisa da seleção, aquela camisa bonita, verde, amarelo, azul, ela agora passaria, então, por uma mudança. Então, chego aqui para informar vocês que é fake news. Então, vamos aí, olha, esperar quando acontece esse tipo, né, de notícias, a gente espera então ali que a CBF chegue, confirme ou negue essa mudança. E foi assim o que a CBF fez. Então, nesta manhã, a CBF emitiu uma nota através das redes sociais falando que não, que é fake news. Coloca pra gente aí na tela, Cássio. CBF, então, esclarece e disse que seguirá os critérios ali utilizados entre o contrato CBF e Nike, que é a patrocinadora oficial, então, ali da seleção brasileira, ela quem produz os uniformes, aquelas camisas bonitas. Teve um ano que a nossa camisa foi azul e, olha, eu particularmente amava, achava incrível aquela cor azul, remetindo ali, né, tendo uma ligação com a nossa arara azul, que ela é tão linda, encanto, e faz parte aqui, então, da nossa brasileiridade. Olha, que coisa linda aí. Mas esse vermelho aí, olha, chamou muita atenção nas redes sociais e tinham pessoas falando até mesmo ali que teriam algumas conexões indígenas, que esse vermelho seria sobre a brasa viva dos povos originários. Outros falaram que teria ali na manga
teriam também no colarinho alguns símbolos indígenas, e a imagem é essa aí, olha, vinculada a essa nova camisa. Porém, foi negada em nota pela CBF e agora eles estão se preparando para fazer a definição dos uniformes para o ano que vem, né? Ano que vem tem Copa do Mundo e a gente já sabe, Copa do Mundo reúne aí então os brasileiros e, além de tudo, o mundo presta atenção ali nesses jogos de futebol. Todo mundo se concentra então em uma só torcida, né? Cada um torcendo ali por seus países. E claro, o Brasil precisa ir lá, olha, e jogar duro, hein? Já foi falado aí também sobre jogadores de futebol escalados pela seleção brasileira e gerou até mesmo polêmica o Neymar, que havia então sido colocado nessa lista. Ele precisou ser excluído, ele foi retirado devido então a uma lesão na coxa direita. Ele lesionou a coxa durante um jogo e agora ele fica fora e então da Copa do Mundo de 2026. A gente agora segue aí na expectativa para que a CBF já confirme os detalhes dessa nova camiseta, para a gente começar já a sonhar, né? Já começar a sentir esse gostinho de Copa do Mundo, de jogão, e torcer para que o nosso país, o Brasil, ele consiga então chegar lá bem, fazer uma boa jogada. Olha, eu quero começar aqui então falando sobre um assunto aí que é bem pertinente, bem importante para nós. A Bahia tem cerca de 3.900 pessoas esperando por doação de órgãos. Dentre essas pessoas que ficam na fila de espera por longos anos, estão aquelas que passam ali por tratamento oncológico e que por vezes os órgãos param de funcionar. Além dos tratamentos oncológicos que trazem ali uma vulnerabilidade ao paciente, e essas filas de espera trazem ou tiram ainda mais a alegria, trazem impaciência e tiram cada vez mais a esperança de quem fica por longos anos, meses, dias nessas filas, estão também os pacientes dos casos de hemodiálise. O caso de hemodiálise, a gente sabe como funciona. Cada vez mais que o rim vai apresentando ali uma dificuldade para filtrar o sangue, filtrar as impurezas, ele vai trazendo ali sérios riscos à saúde. Com esses riscos estão ali diversas questões e o paciente precisa então passar por um tratamento onde ele vai ao hospital 2 ou 3 vezes por semana e ali com aquelas máquinas ele consegue então fazer essa filtragem das impurezas, separar a parte boa da parte ruim. A parte ruim é excretada pelo nosso corpo. E o paciente que passa por esse processo de hemodiálise, o corpo já não consegue mais fazer. Então, precisa agora, depois do tratamento, passar por um processo de doação de órgão, né? Ou seja, ele recebe ali um novo rim, que precisa ser aceito também pelo corpo. Então, na fila de espera pela garantia da vida, estão pelo menos 3.900 pessoas, elas que aguardam aí por órgãos somente aqui na Bahia. Segundo os dados, então, informados pela Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, o número totaliza, então, a demanda por 4 órgãos, sendo eles rim, fígado, córneas e coração. Conforme apontam aí os registros atualizados através da fila de espera e até março deste ano, então, que estão na pasta ali com os nomes e, além dos nomes, todas as questões ali criteriosas para você receber esse órgão. Os rins são os maiores na fila de espera, ou seja, a quantidade de pessoas que precisam de um transplante é muito grande. Totalizam aí com uma demanda de 2.122 pessoas, ou seja, é mais da metade desse número de pessoas que precisam, então, passar por esses transplantes. O paciente que precisa, por exemplo, de um transplante renal hoje, ele é submetido ali à hemodiálise, o que limita a vida, a quantidade de água que um paciente em tratamento de hemodiálise pode e precisa beber, chega, olha, a 2 dedinhos de água, imagina. O corpo que precisa, então, ali, olha, de quanta água, né?
tanta água, para ele ter um bom funcionamento, agora necessita e apenas 2 dedinhos é necessário para que ele então fique bem. Se passa dessa quantidade de 2 dedos de água, o paciente fica com o corpo pesado. É assim que é falado, é esse termo utilizado entre os médicos e profissionais da área de saúde para reutilizar então ali a forma em que o paciente entra a um estado realmente vulnerável. Ou seja, o rim não tem uma capacidade maior do que filtrar 2 dedinhos de água. Se esse paciente bebe uma grande quantidade, aquele rim está infiltrado, não tem capacidade de filtrar, não tem a capacidade de excretar. Ou seja, esse corpo se torna pesado, que é o termo utilizado, e o paciente agora precisa o mais rápido possível eliminar essa substância, essa água que está nesse corpo, juntamente com outros fluidos corporais que estão presentes no rim. Então, assim, o paciente que precisa fazer hemodiálise, um exemplo, na segunda, fez a última vez na sexta, toma bastante água no final de semana, come muitas frutas aí, com líquido. E o que acontece, Pérola? Esse paciente agora precisa esperar até a segunda-feira, correndo riscos de vida, tendo ali a sua saúde ainda mais limitada, porque ele não pode agora praticar, por exemplo, atividade física, ele precisa agora ficar em casa, descansando, repousando, para que o corpo então comece ao menos regenerar desse risco eminente que tem ali, né? Devido a essa grande quantidade de água que o paciente não consegue. Quando o paciente vai, por exemplo, para o tratamento, ele fica quase 4 horas, cerca de 4 horas ali, com máquinas sugando. A máquina puxa todo aquele líquido do corpo e separa. O líquido bom volta, é rebobinado e volta para o corpo. O líquido ruim é excretado até mesmo por aquelas máquinas. Então é melhor que agora, com essa época do ano onde, apesar de estar úmido, a gente gosta desse tempinho aí mais úmido, mais friozinho, né? Junho se aproximando, São João. Mas é bom que a gente não esqueça de beber bastante água, se hidratar todos os dias, tá? Porque nem sempre as questões de saúde, elas vêm aí, olha, ai, porque tá sol, tá verão, tá calor, tô com calor e não tô bebendo água, não. O dia a dia você tem uma quantidade, o seu corpo, ele precisa estar regado de água. E quando a gente não bebe, o corpo precisa pegar o que está armazenado para utilizar. Então, agora é o momento da gente cuidar da saúde para que essa quantidade de pessoas na fila de espera diminua. E diminua de que forma? Diminua também que a gente consiga compreender e se conscientizar da doação de órgãos. A doação de órgãos, ela salva vidas. Quantas vidas são salvas aí por alguém que decidiu, por exemplo, fazer a doação de um rim, ou a família? Porque a pessoa já tinha essa vontade no coração, chega a óbito, que é um momento muito triste, muito frágil para todo mundo, mas que se essa pessoa tinha essa vontade, se ela estava inscrita ali no banco, então, de doadores, que a família possa fazer essa doação da forma mais bonita possível e conseguir, então, ali, olha, passar vidas, né? A vida, ela é um presente. Quando a gente vê, existem vários filmes, séries, relatos de pessoas que são receptoras de órgãos, de outras que infelizmente não resistiram a ferimentos, a doenças. E as famílias, elas se aproximam por um amor profundo, onde o seu filho, o seu familiar, sobrinho, cunhado, irmão, neto, continua com o coração batendo, mas agora bate no peito de outra pessoa. Outra pessoa que também é muito amada pela família, tem amigos. E tudo isso a gente consegue, olha, sentir o quanto a gente pode fazer a diferença. Então, que para uma fila como essa de 3.905 pessoas, esses foram os dados da CESAB até março. Já estamos, olha, entrando aí quase em maio. Hoje já é 30 de abril. Amanhã é 1º de maio já. Então fica esse apelo, esse pedido a você de casa, que a gente consiga se conscientizar sobre as doações de órgãos, porque salva a vida, muda a história de pessoas, transforma o sorriso e traz esperança. Olha, os deputados, então, aprovaram um reajuste salarial para policiais civis, militares e agentes penais aqui na Bahia.
O aumento foi proposto, então, pelo governo do estado e aprovado por unanimidade. Essa é uma vitória, então, aí na sessão da Assembleia Legislativa aqui da Bahia, a ALBA. A gente sabe que os policiais, os bombeiros, agentes penais já haviam reclamado, feito também protestos e até mesmo já era falado ali em até greve. A gente entende que a segurança pública aqui na Bahia passa por um momento de instabilidade. A Bahia tem se tornado um estado muito violento, cidades aí como Camaçari, Jequié, Itabuna, no ranking aí das cidades mais violentas aqui. Então, da Bahia. A gente entende que as mortes, como eu falei, trouxe ontem para vocês, elas têm tido uma crescente, mortes dolosas, homicídios, a gente vê dia após dia, são veiculados aí diversos assassinatos e bárbaros, cruéis. A gente vê o quanto a sociedade se torna refém. Eu trouxe um exemplo ontem que mexe com a população, mexe com o nosso coração, porque a gente se coloca no lugar. Foi uma jovem dentista que ela morreu então ali na Avenida Paralela, bala perdida. Um menino também, uma criança, ele estava ali brincando na rua, no bairro, quando começa o tiroteio e a criança recebe então ali um dos disparos, é atingida por esse disparo de arma de fogo, infelizmente não resiste. E não é um, não são dois, não é três, são vários casos. Diversos casos, todos os dias uma família se despede com o coração ali na mão, partido, e a gente vê que só conseguem mudar essa realidade com os nossos policiais tendo um treinamento efetivo, com os nossos policiais nas ruas trabalhando, trazendo segurança para o cidadão de bem. E saber agora que vai haver, então, um reajuste salarial para esses funcionários que trazem aí segurança, trabalham com a segurança, a gente entende que é uma vitória, eu acho, para toda a população, não somente para eles, porque a gente consegue entender que um bom salário consegue trazer, além de uma estrutura de vida melhor para cada um deles, que precisa também, além de proteger a pessoa da rua desconhecida, fazendo os policiamentos, fazendo uma ação, ele também precisa proteger a própria família. Ter uma casa confortável, ter uma casa em um local seguro, ter um carro para ele se proteger, ao menos conseguir também ali, olha, uma escola para os seus filhos, conseguir também se distanciar de algumas coisas que estão aí trazendo muita vulnerabilidade para eles. E a gente entende que o agente penal que está ali frente a frente, então, com os elementos que foram levados, estão encarcerados, também tem um risco muito grande. Então, tudo isso traz ali, além de uma insensatez que a gente percebe, porque é muito fácil a gente falar sentado na nossa casa, que o policiamento precisa prender, a polícia precisa fazer ações, a polícia precisa isso, os agentes precisam ser mais rigorosos, precisam ser mais severos. Mas é muito fácil a gente sentado em casa. Agora é difícil quando a gente vai para uma situação dessa. A gente se coloca na ação, né? Polícia que está ali no dia a dia, sendo exposto e com salários bem pequenininhos que não dá realmente para quase nada. Então, essa é uma vitória e tanto, vindo aí com esse reajuste salarial proposto aí na ALBA. Ora, para as polícias militares e o corpo de bombeiro, o ganho médio será aí de 14,76% até 2026. E os agentes aí de reserva e os pensionistas também terão direito ao aumento salarial, que incide também sobre as gratificações. E agora vai ficar aí um valor estimado, um impacto estimado em 250 milhões até o final deste ano para os cofres públicos e aproximadamente 521 milhões até o ano de 2026. Então, para também os policiais ali que ficam na reserva e os pensionistas terão acesso também a esse aumento salarial, né? É uma alegria e tanto. No entanto, apesar desse aumento salarial, tem um outro destaque aqui que ele é bem triste, deixa uma dúvida pertinente para todos nós, né? As taxas de desempregos aqui na Bahia, elas subiram em 7% até esse primeiro trimestre. Mas é menor, então, ainda para a taxa do ano passado.
o número veio em linha aí com as perspectivas do mercado. A taxa, então, de desemprego, não só aqui na Bahia, mas no Brasil, subiu de 7,5% nesse primeiro trimestre encerrado, que foi em março deste ano. Uma variação positiva, então, de 0,8 pontos percentual em relação ao trimestre encerrado em dezembro de 2024. A gente consegue que, apesar de todos os avanços, percebe então que essa taxa ainda está abaixo dos 7,9% registrado no mesmo ano. A gente consegue entender que as coisas elas ficam ainda mais difíceis devido a essa taxa que sobe com o desemprego. Além disso, a gente consegue perceber que a taxa de desocupação para esse período, desde o início aí da série histórica, posteriormente, no trimestre de 2024, atingiu 7,2%. Segundo, então, ali o IBGE e os levantamentos, a alta de desocupação na comparação trimestral foi puxada pelo aumento no número de pessoas em busca de trabalho, a chamada população desocupada, que cresceu em 13,1% frente ao trimestre encerrado em 2024. Um aumento, então, de 891 mil pessoas desempregadas. Esse aumento aí relevante está em 7,5%, cerca de 800 mil pessoas desempregadas. Em comparação com o ano de 2024, o primeiro trimestre, que estava em 7,9%, diminuiu aí, olha, bem pouco. A gente observa que a taxa de desemprego ela se dá principalmente à falta de capacitação profissional. E além da capacitação profissional, a gente se dá tudo isso à falta de escolaridade, crianças que abandonam as escolas, a taxa também ali, olha, de analfabetismo. A gente entende que todas essas pessoas conseguem, então, além de ter um suporte ali do governo, que por partes ajuda nas despesas do dia a dia, mas tem uma percepção de que aquilo ali vai conseguir trazer a sua sobrevivência e que não precisa de outras fontes de renda. No entanto, a educação é um dos pontos que precisa mudar para que essa realidade ela não continue, para que essa realidade ela seja minimizada ou ela pare de existir, né? As taxas de desemprego, elas mostram uma porcentagem de uma população que está aí, olha, em casa, em um momento totalmente ali inoportuno, porque a pessoa não vai em busca do emprego, ou se vai, não tem a capacitação profissional. Então, faltam medidas públicas para que isso pare de acontecer. E para que isso seja minimizado, para que essas taxas sejam reduzidas, a gente precisa investir em educação. Cobrar criança em escola. Lugar de criança não é no parque, em pleno meio-dia, horário que deveria estar em aula. Não é de manhã, correndo de bicicleta. É bom, é ótimo, é uma delícia ver a criança sorrindo, brincando, um momento de lazer. Mas é importante que, principalmente nesses primeiros anos em que a criança está tendo contato ali realmente com o ensino, com os estudos, haja uma proporcionalidade. Lugar de criança em sala de aula, chegou em casa, já é uma outra realidade. Faz as atividades, depois as brincadeiras. Então precisa que haja todas essas questões para que a gente consiga mudar essa realidade. Não adianta cobrar emprego. Cadê os empregos? Cadê as grandes empresas? A gente precisa que essas cidades pequenas recebam aí grandes empresas, grandes empreendimentos, precisa. Mas se não tiver mão de obra qualificada para fornecer ali o trabalho, infelizmente não vai mudar em nada. Vai pegar gente de outra cidade, vai pegar gente de outros estados e a gente vai continuar com a população da mesma forma que está. Então não adianta colocar, não adianta trazer empresa grande para a cidade, para o interior, para lugar nenhum, se não qualificar a mão de obra. Tá? A gente tem aqui um sul muito bonito, o extremo sul tem praias belíssimas, cabanas incríveis, mas a mão de obra ainda assim falta. A gente sabe que em alta temporada vem muita gente. Alta temporada, por exemplo, o verãozão aí, final de ano, virada de ano, todo mundo na praia.
Carnaval a mesma coisa, a cidade fica aí, olha, lotada, os hotéis não tem vaga mais, você precisa fazer a reserva com antecedência. Além da reserva com antecedência, você precisa ali, ó, efetuar o pagamento, né? Ao menos a metade desse pagamento para algumas pousadas. E no caso ali, até das cabanas, às vezes a gente chega, senta, vai comer e faltam ali os garçons, falta cozinheiro, e tudo isso se dá devido ao quê? Se dá devido a essas taxas aí, olha, de ocupação. A taxa de ocupação devido a essa falta de mão de obra qualificada. Porque a pessoa entra para um trabalho como esse, trabalha com o público, é corrido, é agitado, mas não tem habilidade para servir, para falar, para oferecer. E acaba então, ó, que é descartado. Puxa outro, puxa outro. Quando a gente vê, essas pessoas são de onde? Ah, vem do Rio de Janeiro. Não, veio de São Paulo para morar agora aqui na Bahia. Não, saiu de outro lugar. E os daqui da região, cadê? Então precisa ter lugares que qualifiquem, precisa de escolas que possam qualificar tecnólogos, podem ser cursos rápidos, mas a gente precisa dos nossos jovens aprendendo, tá? Além de tudo isso, a gente sabe que na escola, além de ensinar matemática, português, história, geografia e as demais matérias, era necessário ter ali uma qualificação profissional também. Porque às vezes o menino sai da escola despreparado para o mundo real. A criança aprende tudo aquilo, mas vem para o mundo real, não sabe nem como é que vai fazer para tirar uma carteira de trabalho. Não sabe como é que ele vai fazer para se profissionalizar. Não sabe nem o que vai fazer da vida. Então, é necessário que nos últimos anos ali, olha, a gente consiga entender que os nossos jovens estão aprendendo além do básico, do avançado, que a gente fala, né, que são os últimos anos ali, sai do ensino básico, vai para o avançado. Então, pós-terceiro ano, precisa ter uma base. A gente precisa saber, o menino fez um curso profissionalizante. Existe agora uma proposta do governo, inclusive que já existe e é muito bacana, muito bonita, é o pé de meia. Os estudantes de escola pública, eles recebem todos os meses R$200. Esse é um valor, uma taxa que o governo dá ao aluno, bonifica ao aluno para que ele tenha um incentivo. Esse incentivo, muita gente entende que é para que o adolescente, o jovem, ele não abandone as escolas. Pode até ser, e sim, por parte sim. Mas às vezes esse aluno, ele não tem nem como pagar ali um cursinho rápido. Ele termina o terceiro ano, aí a gente fala, tem que estudar, hein? Faz o Enem. Tá, mas faz o Enem, entra para uma universidade pública, mas não tem como ir para a faculdade. Ou vai para a faculdade, às vezes quer comer, fica lá o dia todo, e aí, vai pagar como? Volta para casa, tem uma impressão, precisa fazer ali um trabalho para a faculdade, tem que comprar os materiais na papelaria. E aí, de onde vem? Não é só estudar, é estudar, ter propostas para bonificar o aluno da forma que ele vai conseguir sair do terceiro ano, entendendo que eu preciso utilizar esse valor para algo útil, ou seja, para me profissionalizar. Então, já desperta nele. Acaba que esse valor só é retirado no final do ano, então é algo positivo porque a criança, o adolescente que está ali no decorrer das séries finais, ele não vai ter acesso. Então, quando encerrar, quando finalizar os estudos, ele pode utilizar ali para o que ele quiser, mas é indicado, é fornecido e apoiado que ele utilize para se profissionalizar, fazer um curso, para quem quiser, né? Agora tem trabalhos aí da área de marketing, trabalhar com marketing, que a juventude adora, a juventude ama. Esse é o momento para isso. Então, além de fazer outras coisas da vida, fazer um microempreendimento para ele mesmo, vender algo, abrir um estúdio de algo, um cabelo, unha, enfim. A gente fala sobre taxa de desemprego e precisa correlacionar com educação, tá? A educação de qualidade, ela abre os olhos, abre a mente, ensina o jovem que o amanhã só depende da escolha dele hoje, do presente dele. Então, que a gente consiga falar das taxas de desemprego e falar também ali sobre essas taxas de criança que estão fora da sala de aula, desse abandono escolar. Olha, uma outra coisa que eu quero falar com vocês também
é sobre, então, os eleitores aí que podem ter, então, o seu título cancelado. É isso mesmo. Mais de 260 mil eleitores correm o risco de terem o título cancelado aqui na Bahia. Cancelado por quê? Por não votarem, não fazerem a justificativa, a ausência às urnas e também por não quitarem as multas que existem ali referentes às 3 últimas eleições consecutivas. Segundo, então, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, os eleitores que estão nessas condições devem procurar a Justiça Eleitoral até 19 de maio e assim evitar, então, o cancelamento do documento. Olha, de acordo aí com algumas cidades, a totalidade ali de pessoas com esses títulos já quase sendo cancelados é muito grande. Salvador chega a 62.128 pessoas. Feira de Santana, 9.601 pessoas. Vitória da Conquista, 7.500. Olha, gente, hein? É gente. Camaçari, 5.924. Quando a gente fala de votação, título quase sendo cancelado, a gente precisa então ter em mente que é um documento muito importante, é um documento que decide o seu futuro. E não só o futuro, eu diria que o hoje, o agora. Quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de iluminação, saneamento básico, educação, saúde, a gente fala de política. Olha como é que a gente já começa. Eu comecei o quê? Políticas públicas. A política pública ela está inserida no seu dia a dia, está inserido em nossa vida, em nossa rotina. Então, para que a gente possa cobrar, para que o cidadão ele possa falar, olha, a educação não está indo bem. As taxas de desemprego estão altíssimas e cada vez mais crescentes. Olha, a saúde de mal a pior. Precisa de obras que qualifiquem. Olha, a educação, as escolas estão com uma estrutura péssima. Mas tá, o seu direito democrático tem sido exercido? Mas tem sido exercido de que forma? Eu não pude votar, estava doente, estava impossibilitado. Mas você conseguiu justificar a sua ausência às urnas? Não votou, mas por qual motivo? Então, tudo isso a gente consegue entender que nós temos parte em todas essas questões também que dificultam o avanço aqui do nosso estado. Então, as taxas de desemprego, elas existem. A educação não respeitada existe, porque as estruturas escolares estão abaladas, a gente percebe. Professor pedindo aumento salarial, não recebe, não muda em nada, tem greve, aluno que sofre porque fica com os dias letivos contados, fica atrasado no ensino, no conhecimento. A saúde também, você precisa de um médico, precisa passar ali por um atendimento no SUS e fica horas e horas, às vezes morre até mesmo na fila de espera. E a gente já sabe que tudo isso aí, olha, culmina das nossas escolhas. Então, para hoje o cidadão falar, pedir, cobrar, ele precisa fazer também os direitos. A democracia é algo bonito e que existe, que a gente precisa exercer. É o nosso direito, o voto é democrático, você escolhe quem você acredita que é o melhor ali para o seu estado, para a sua cidade. Então, para que a gente cobre infraestrutura, para que a gente cobre saúde, iluminação, todas essas políticas públicas, a gente precisa exercer o nosso papel de cidadão, a nossa democracia. Pode abrir a tela aí, Cássio, para o pessoal de casa conseguir entender a quantidade, tá? Não é 100 pessoas, não. Olha, só em Salvador, aí 62 mil pessoas, isso aí mudava totalmente o rumo de qualquer eleição. Seja para prefeito, vereador, pode ser ali também o governo do estado, o governador. 62 mil pessoas. A gente tem aqui cidades no extremo sul da Bahia que tem menos do que essa quantidade de pessoas que não votaram e não regularizaram aí a situação do título de eleitor. Então, 62 mil pessoas é um absurdo isso, gente. Um absurdo. Onde estão essas 62 mil pessoas de Salvador, hein? Feira de Santana, bem próximo ali também de Salvador, 9.601. Vitória da Conquista também, hein? 7.500 pessoas.
Camaçari, 5.900 pessoas. A gente vê esses números e esses números assustam. E assustam muito. Além disso, Pérola, como eu posso consultar a minha situação para saber se eu estou aí dentre essa galerinha que não votou, não justificou a ausência? Bom, você consegue através do site do TRE-BA. Vai digitar lá no Google TRE.BA ou -BA, você consegue acessar através do link, colocar o seu CPF, nome, tudo bonitinho e vai consultar a sua situação cadastral. Através também do aplicativo e-Título, que você consegue ali todos os seus dados, inclusive até de saúde. Ele é gratuito para Android e iPhone, tá? Então você não vai pagar nada. Baixa lá o e-Título através do App Store ou da Play Store, a galeria de aplicativos. Também através do telefone, 71 33 73 7000. Vou repetir para você novamente. 71 33 73 7000. Tiver alguma dúvida, você consegue, então, ligar para esse número, tá? Não vai ser cobrado, debitado nada do seu celular, dos seus créditos. Então, você liga para esse número, fala CPF, endereço, tudo bonitinho. E vai ser consultado ali a sua situação cadastral. Através também do cartório eleitoral ou nos postos da Justiça Eleitoral. Você consegue, levando aí todos os seus documentos. Quais são, Pérola? CPF, RG, tá? O seu documento oficial, precisa estar em mãos, um comprovante de residência e pronto. Levou esses dados? Pronto. Chegando até um cartório eleitoral ou um posto da Justiça Eleitoral, você consegue ali, olha, fornecer todos esses dados e vai saber a sua situação cadastral. Após então consultar, fazer essa consulta eleitoral, identificar alguma pendência, como débito eleitoral, decorrente de multas pela ausência do seu voto ou devido aos trabalhos eleitorais também que você pode ter tido ou ter sido escalado e não estava presente, você deve primeiro quitar as multas pelo autoatendimento eleitoral. Então, entrando através do site ou também através ali do número que falei para vocês, 71 33 73 7000, eles irão indicar você a fazer o pagamento. Então, vai vir, olha, um boleto bem bonitinho para sua casa, você paga aquele valor e aí o que acontece? A gente agora precisa fazer um novo pedido, então, para que seja regularizado, tá? Não é só pagar a multa, não é só pagar a pendência, você paga, pronto, vai ficar ali em análise, vai ser aprovado, né, que é uma forma de pedido. Sendo aprovado, você está quite, tudo certo, tudo em paz com a Justiça Eleitoral, tá? Então, a gente, hoje, que tem o direito de votar, tem o direito de fazer a nossa escolha, a escolha que a gente julga certa, a escolha que a gente julga como melhor. Cabe a nós agora fazer valer a pena, né? Porque essa foi uma luta, de anos, hein? Nós somos um país que sofreu, que resistiu e que sabe a importância de ir às urnas. A gente sabe a força que o povo tem e que a união consegue fazer. Então, vamos exercitar a nossa democracia, né? Se a gente fosse um país mais difícil ainda, mais truculento, com a ditadura aí, acirrada, a gente hoje pediria cada vez mais, então, para que pudesse votar, pudesse ir às ruas e pudesse ir às urnas. Mas a gente, depois de todo esse sofrimento, escravidão, ditadura, enfim, tudo isso que eu e você sabemos, a gente agora tem esse direito de votar, tirar, cobrar e no ano seguinte, cobrar também, dia. Vai passando dia após dia quando você vê a eleição de novo. E aí cabe a mim, cabe a você fazer uma boa escolha, né? Então, você, eleitor, através do site TRE-BA, você consegue acessar ou através do contato ou em um cartório eleitoral, tá? Eu já quero me despedir de vocês, porque amanhã a gente está de volta. Amanhã tem um programa incrível vindo aqui para vocês. Afinal, é dia o quê? Fim de abril.
Início de maio, Dia do Trabalhador, e eu já quero desejar aqui, olha, um ótimo feriado a você de casa, você que trabalha, você que faz a diferença nesse mundão, né? Então, um beijo carinhoso, desejar aqui também um ótimo Dia dos Trabalhadores a toda a equipe TVI que faz com que isso aqui aconteça, com que chegue a imagem aí até vocês, cheia de informações. Então, um beijo aí a todo mundo que faz parte dessa equipe e você de casa também, que acorda todo dia cedo, vai à luta e não foge. Você, ó, tem garra, tem força e dedicação. Um beijo especial, fiquem com Deus. Amanhã, hein, a gente tem o mesmo encontro marcado, 10 horas, canal 24.2 ou canal do YouTube, tá certo? A nossa programação não se encerra por aqui. É só o TVI News, ó, dando tchauzinho, mas segue com o TVI Esportes e já Alerta Cidade de Nilton Santos. Abraço!